Olá pessoal, eu me chamo Karine Vieira e faço parte do NEP 2, juntamente com os alunos Aline Cristina, Caio Leonardo e Júlia Costa. E sob a orientação das professoras Aparecida e Leilane, desenvolvemos o projeto intitulado de A Viagem das Sementes, Estratégias de Perpetuação, onde temos como objetivo discutir com os alunos do 8º ano do ensino fundamental a importância da dispersão como estratégia de perpetuação da espécie vegetal, assim como apresentar os fatores dispersivos e como eles se relacionam com seus agentes. Sendo assim, daqui para frente vocês verão uma breve introdução sobre a dispersão de sementes e sua importância, algumas síndromes de dispersão, como por exemplo zoocoria e anemocoria, e por fim iremos mostrar o passo a passo de um jogo virtual que foi desenvolvido como uma ferramenta educativa. Então, antes de falarmos sobre a dispersão em si, vamos entender um pouco sobre as sementes, que são originadas durante o processo de fecundação que ocorre entre os gametas masculino e feminino de um vegetal e carregam todo o material genético que dará origem a um indivíduo adulto. Ela é responsável por proteger o embrião através de uma camada rígida, chamada de tegumento, e também possui a capacidade de fornecer os nutrientes necessários para o seu desenvolvimento inicial, ou seja, para o crescimento. Além disso, ela tem a função de perpetuar a espécie, o que está atrelado à sua capacidade de dispersão, ou seja, de conseguir ser levada para longe e assim se propagar em novos ambientes. Sendo assim, nós percebemos que a dispersão ela é um processo essencial na vida dos vegetais. Então, como foi dito anteriormente, ela é definida como deslocamento e transporte de propágulos vegetais para ambientes distantes da planta-mãe. Esse afastamento evita a competição entre irmãos e esse fator ele diminui a incidência de mortalidade por predadores, ou seja, ocorre a diminuição, a redução dos níveis de predação em relação à proximidade de plantas da mesma espécie. E também diminui a contaminação por agentes patogênicos ou a falta de nutrientes. A partir da colonização de novos ambientes, as sementes que migram da planta-mãe possuem a capacidade de ocupar microhabitats que sejam adequados para o crescimento da planta. Exemplo disso é a colonização de campos abandonados, desempenhando um importante papel nos processos evolutivos ecológicos da área. E também temos um outro exemplo de benefício da dispersão, que é a recuperação de áreas degradadas a partir da sucessão ecológica e favorecimento de estratégias autossustentáveis. Bom, agora a gente vai dar início para a parte das síndromes de dispersão. E essas síndromes, elas são as formas como essas sementes vão poder ser levadas da planta-mãe para um outro local, onde ela vai poder germinar e dar origem para uma nova planta. A primeira síndrome de dispersão que nós vamos estudar se chama anemocoria. E a gente vai acabar percebendo que todos os nomes dessas síndromes de dispersão estão divididos em duas partes. A primeira parte do nome faz referência ao o que ou quem leva essa semente. E a segunda parte é sempre coria, que é o que vai fazer a gente entender que isso é uma dispersão. Então, se no nome tem anemocoria, a gente entende que é uma dispersão pelo final, coria, e a primeira parte do nome representa o que ou quem leva essa semente. No caso, anemo vem de vento, então a gente entende que essa é uma dispersão pelo vento. E para ocorrer a dispersão pelo vento, é necessário que existam diásporos leves. E o que são diásporos? Diásporos são as unidades que vão poder ser carregadas por este ou outro tipo de dispersão. Aqui no caso, como é o vento, os diásporos precisam ser leves, e normalmente eles são encontrados em grandes quantidades, né? Assim como a gente consegue observar nessa imagem do dente de leão, existem muitas sementes ali, bem pequenas, leves, e com esses tricomas, que parecem pelos, que ajudam elas a serem carregadas pelo vento. Alguns outros exemplares podem desenvolver um tipo de apêndice que vai aumentar a área de contato com o ar, né? Que também vai colaborar com esse tipo de dispersão. E é o caso da semente de sucupira, que a gente consegue ver nessa segunda imagem. A semente está ali bem no meio, essa parte mais escura. E toda essa borda da semente é um apêndice, né? Que foi construído justamente para esse tipo de dispersão. Então, é muito importante para esse tipo de síndrome, que é realizado pelo vento, que essa relação entre o tamanho e o peso seja grande.
porque com um tamanho maior, ele aumenta a área de contato com o vento, e com peso pequeno, ele possibilita que se fique mais leve e fácil para ser carregado pelo vento. Agora nós vamos tratar da hidrocoria. No caso, o nome já está dizendo, é a dispersão pela água, né? Então, para ocorrer a dispersão pela água, duas características são muito importantes. Que esse diásporo seja impermeável e que ele seja capaz de flutuar na água. Então, a impermeabilidade ela é originada por uma parte da semente ou do fruto, geralmente do fruto. Ou seja, uma parte desse fruto ou dessa semente, ao longo do seu desenvolvimento, se torna impermeável, ou seja, a água não passa por ele. E alguma estrutura no interior desse diásporo possui ar, e por isso promove a flutuabilidade. Nesse primeiro exemplo da árvore da pataca, a flor, na primeira imagem, ela está aberta, disponível para receber um visitante que vai polinizar, possibilitar que ela gere um fruto e assim uma semente. Isso tudo vai acontecer quando ela estiver fechada, com essas folhas modificadas que vão selar o fruto, e esse fruto vai poder ser carregado pela água e vai ter todas as características fundamentais para que seja disperso pela água, que no caso são a impermeabilidade e a flutuabilidade. Na imagem ao lado a gente tem um coco da Bahia, que também é disperso pela água, né? Ele possui ar dentro dele, e ele possui uma casca bastante grossa e selada que não permite a entrada de água. No caso, então, ele é impermeável e ele possui ar para promover a flutuabilidade. E com isso ele pode ser levado por longas distâncias, podendo habitar ilhas distantes, atravessar oceanos e germinar num novo local que possibilite o estabelecimento dessa nova planta. Agora nós vamos tratar da autocoria. Auto, referente a si mesmo, no caso, a própria planta. Então, é a dispersão realizada pela própria planta. A autocoria, ela é quando a dispersão ela não é proporcionada por nenhum outro agente externo, a não ser a própria planta. Durante a maturação do fruto, esse fruto acumula uma energia dentro dele que aumenta a tensão dentro do fruto. E por isso, quando ele vai abrir, ele abre de uma forma agressiva, quase que explosiva, fazendo com que as sementes que estão dentro desse fruto sejam arremessadas para longe dele. Aqui no exemplo da imagem ao lado, temos o urucum, que é esse fruto peludinho com muitas sementes dentro, e quando ele abre dessa forma explosiva, ele acaba jogando as sementes para longe da planta mãe. E com isso ele dispersa essa semente para longe, possibilitando que novas plantas possam germinar a partir desse arremesso dessas sementes para novos territórios. Agora nós vamos entrar na parte da zoocoria. E como o próprio nome já diz, zoo, animais, coria, dispersão. Então, é a dispersão causada pelos animais. E tem três principais formas desses animais colaborarem com a dispersão das sementes. A primeira dessas formas é a epizoocoria. E essa é uma modalidade de dispersão que acontece por fora do corpo do animal. E muitas vezes o animal talvez nem saiba o que está acontecendo. Os diásporos acabam se prendendo no corpo desse animal com alguns tipos de espinhos ou pelos que podem agarrar no corpo desse animal. Um outro tipo de modalidade de zoocoria é quando o animal come o fruto, ingere as sementes e depois ele vai liberando as sementes nas suas fezes. E algumas dessas sementes vão germinar onde elas foram depositadas. Esse é o endozoocoria. Endo, de dentro, zoo, de animal, coria, dispersão. Então, no caso, essa semente entra no corpo do animal para ser dispersa. Uma outra forma dos animais colaborarem com a dispersão das sementes é a sinzoocoria. E nesse caso, as sementes são transportadas pelos animais pela boca. Eles pegam as sementes e levam elas para algum outro local. Um exemplo bacana que a gente vai ver daqui a pouquinho é da gralha azul, que pega as sementes com o intuito de se alimentar e resolve esconder algumas delas, normalmente sementes de pinhão. Elas guardam em algum lugar, mas elas acabam esquecendo, e algumas dessas sementes acabam germinando, dando origem a uma nova planta. Realizada por répteis, apesar da etimologia se referir apenas a lagartos, geralmente é feita por espécies com hábitos alimentares herbívoros ou onívoros, como alguns lagartos e jabutis. A atração desses animais normalmente envolve a presença de frutos próximos ao solo ou que caem quando estão maduros, notando-se uma preferência por frutos com aroma mais fermentado ou rançoso de cor vermelha. A dispersão por aves. Os diásporos relacionados a essa síndrome geralmente apresentam cores chamativas e com uma tendência a não cair da árvore até serem destacados.
Um exemplo seria a dispersão dos pinhões pelas gralhas azuis, uma atividade de grande importância para a manutenção das araucárias no Rio Grande do Sul. Essa síndrome possui como dispersor um dos organismos mais abundantes no planeta, a formiga. Esses pequenos insetos são atraídos pelos apêndices comestíveis do diásporo, que servirá de alimento enquanto a parte germinativa permanecerá intocada, possibilitando a germinação, como mostra a publicação da FAPESP, que comenta o papel das formigas como dispersores na caatinga, cujo link está aqui embaixo. Realizada por peixes como o pacu, nessa síndrome, os diásporos podem ser consumidos por completo, sendo defecados posteriormente, ou apenas uma parte comestível é consumida e o restante levado ao longo do curso. Geralmente ocorre por meio de espécies que vivem próximas à margem de rios, possuindo um corpo esponjoso e comestível. Também conhecida como mastocoria, ela é realizada por mamíferos, que em sua maioria possuem a tendência de serem mais olfativos. A partir da extinção dos dinossauros, começaram a ser um grupo bem diverso, desempenhando um grande papel na dispersão. Os diásporos costumam ser mais aromáticos e podem apresentar um porte maior, como é o caso da jaqueira, cujo dispersor é o elefante asiático. Mas nem todas precisam ser grandes, como podemos ver na relação entre a cutia e a castanha do Pará. Chiropterocoria é a dispersão por morcegos. Muitas plantas evoluíram graças à relação com esses mamíferos voadores, tendendo a apresentar frutos mais aromáticos, já que a visão desse grupo de mamíferos é prejudicada, e seus frutos tendem a ficar expostos na parte externa da copa, facilitando o acesso para esses animais. Por fim, antropocoria. Essa é uma síndrome onde temos a dispersão dos diásporos, de maneira intencional ou não, através do ser humano. O exemplo mais comum é o caso do carrapicho, que normalmente notamos presos aos montes em nossas calças ou sapatos após andar no mato. Isso nada mais é do que o diásporo de uma planta que estamos transportando, e também caracteriza um exemplo de epizoocoria. Então, pessoal, tendo em vista tudo que foi explicitado sobre as síndromes de dispersão e seus agentes dispersivos, o nosso projeto buscou elaborar um jogo através do site WordWall, que é voltado à criação de recursos didáticos, intitulado Viajando com as Sementes. E esse jogo ele se encaixa na categoria Encontre a Combinação, porque ele vai fornecer dicas e imagens acerca da temática aos estudantes para que possam relacioná-las com a combinação correta, ou seja, com a forma de dispersão que está sendo indicada. E isso vai testar a capacidade associativa dos alunos às modalidades específicas de dispersão. Mas como funciona? Com o link do jogo disponibilizado aos discentes, ao entrarem no site, eles vão encontrar 10 combinações de dicas e respostas a serem solucionadas, com um total de 5 minutos para relacionar todas elas. E também pensando na importância dessa ferramenta para o ensino, nós buscamos inserir os alunos ativamente no processo de ensino-aprendizagem e permitir que apliquem seus conhecimentos de forma mais lúdica, mais prática e mais dinâmica. Para exemplificar, aqui está uma das combinações de dicas e respostas presentes no jogo Viajando com as Sementes. No caso, a dica sementes com plumas ou alas está relacionada à síndrome de dispersão denominada anemocoria, que a gente falou lá no início. Visto isso, as outras combinações e o funcionamento do jogo serão demonstrados a seguir. Bom, essas foram as referências que usamos para a elaboração do projeto.
Obrigada e até a próxima.